Good afternoon. Welcome again to Reflections of Grace podcast. Thank you for tuning in and watching from wherever you are. We are very privileged and very honored to be here in Brazil, Capiranga, Brazil, with Brother Hayes, my great friend for many, many years, and his brother, Pastor Joselmi Hayes, here in Capiranga. And we want to hear his story today. We've come to hear his story about the work of God and the kingdom of God and the gospel being spread through Brother DeMerchant, through himself, and many others that have been a part of that. I wish we could make mention of everybody that's been involved in this, but again, we're focusing in on what we can focus. And we're very privileged. We just got through with the great conference and crusade, and that in of itself was amazing. Many, many people touched, many delivered, some politicians that was here, that was there presently being touched by God. Some great things that have been accomplished, not just in them. They've been a blessing to us and to my family, and we have been very privileged and honored to be here with them. So I want to turn this over. I'm going to let Brother Hayes introduce himself, introduce Pastor Joselmi, and whatever he'd like to say and comment along these lines. And we're going to get directly into it, starting hopefully with the start of the church in Capiranga with Pastor Joselmi. Praise the Lord, everybody. It's nice to be here with you and to share a little bit about the ministry here in Capiranga. My name is Peter Hayes. This is Pastor Joselmi, my brother. So he came here 42 years ago. We actually was a part of this ministry, and till the moment that God took us for somewhere else. But today it's actually going to be share with you guys a little bit about what God has done here em Capiranga since the beginning. So, aqui é o pastor Joselmi. É uma honra, um privilégio estar com ele, com o pastor Rodney Stacy. Somos amigos. We are friends from many years ago. We reconnected again, and he came to preach revival here, crusade, and have been a blessing. So we had this revival for 2 days, on the 25th and 26th. And today we are just sharing a little bit with Pastor Joselmi about what God has done here in Capiranga, Amazon, Brazil. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos onde vamos chegar com essa gravação. First of all, I want to greet everyone in Jesus' name. I don't know how far we are going with this podcast, but if you are listening right now, it's a pleasure to share with you what God has done. É assim, com muita alegria poder compartilhar com todos vocês. It's a pleasure to be able to share with you o meu testemunho que compartilhei com o pastor. A little bit my testimony of what God has done. I shared with Brother Stacy. Então ele se interessou muito para mim gravar o meu testemunho, então eu o darei com todo prazer. So it's a pleasure. After I spoke with him, he asked me to be able to share with you guys. So it's an honor and a pleasure for me. Eu fiz uma decisão para Jesus quando ele me chamou no ano de 80. So I made a commitment with Jesus. E 1980. ao decorrer do tempo eu trabalhei com alguns pastores auxiliando. So at the beginning first, I started working with a few pastors as a helper or being with them in the church. E quando foi um dia eu tive uma experiência com o nosso Deus. So one day I had an experience with God. Quando eu estava orando I was praying. na igreja, I was at the church. Então eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. I have an experience with God that I never had before in my life. Eu falava assim, Deus, I was
eu peço ao Senhor mandar um homem para Capiranga. So at that moment, I was praying and I said, God, I want you to find somebody to go to the city named Capiranga. Um homem de A coragem, man of courage, de capacidade, capacity, um pastor, um homem de Deus. a man according to your heart. Quando eu falei essas palavras, eu continuei falando outras palavras mais diferentes. So I continue talking to God in another words, different way. Que já não era mais sobre Capiranga. It wasn't about Capiranga anymore. Mas, para minha surpresa, Deus falou com voz humana. So, but for my Pra mim. surprise, God spoke with me with a human voice. Então ele disse o seguinte: So he said, por que me pedes para mandar um homem para Capiranga se é você? so he said that why you asking me to send a man according to my heart if you are this man? Então eu não queria que fosse eu, e eu não queria que fosse para mim. So I didn't wanna be that man. Então eu tentei orar ou fazer outros pedidos, mas eu não consegui, porque eu continuei ouvindo a voz. So I didn't feel I was that man. But Já não- I continued to listen to that não- voice, hearing that voice. Não como voz humana, mas sim com uma gravação na minha cabeça que dizia: por que me mandas, ou por que me pedes mandar um homem para Capiranga se é você? So that moment it was like a record E fico, playing that same message over and over again, saying, why you asking me to send this man when you are that man? então eu entendi que era para mim. So I understood that God was speaking with me, and that was for me. Aí eu falei assim para Deus: Deus, I said, God, eu pedi ao Senhor mandar um homem de coragem, I ask you to send a man with the de courage, capacidade, capacity, um pastor. a pastor. E o Senhor sabe que eu não sou pastor. And you know I'm not a pastor. Então Deus falou de novo como voz humana, So God spoke with me like a human voice. dizendo assim: He said, todo aquele que entra na porta das ovelhas, so everyone that come through the gate as a sheep, esse é pastor de ovelhas. this is a shepherd. Oh, glória. De Deus. Praise God. Então eu falei para Deus: mas Senhor, eu não tenho nem coragem, imagine I capacidade. said, but God, I don't have a courage. Deus falou And novamente I para don't mim. even have a courage. How can I have a capacity? Então ele disse: So God said it. eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. I'll be with you from the beginning to the end. Aí eu não tive dúvida. So I never had Me from levantei that moment. da oração, I get up. então só glorifiquei a Deus e I disse: just worship God and I said, eis-me aqui. here I am. Chamei a minha esposa lá, Call my wife. ela já tinha parado de orar. She already had stopped to pray. Eu disse para ela: nós vamos para Capiranga. I said, we are Ela going disse: to Capiranga. quando? She said, when? Eu disse: eu vou esperar nosso pastor chegar, que eu vou pedir permissão para nós ir. I said, I'll be waiting for the pastor. He's traveling. When he come back, I'm going to sit down, talk to him. I'm going to ask his permission to go. Então ela me respondeu o seguinte: She said, her response was this way. eu tenho dia para ir, mas não tenho dia para voltar. Eu falei: I told her actually, I said, listen, we got a day to go, but I don't have a day and time to come back. então ela disse: se for para ficar para lá, eu não vou. She said, listen, Você vai we are sozinho. going to Capiranga and stay there. I'm not going. You go by yourself. Eu falei: tudo bem. I said, it's all right. Não pressionei ela, I didn't give her pressure. não fiz pressão para ela ir, I never forced her to do something. mas depois ela me perguntava: A later on she started asking me, se tu for para lá, quanto dia tu vai passar para lá? If we E are vim aqui going- em Manacapuru. if you're going, Eu disse: eu tenho dia para ir, para voltar não tenho. how long you going to be there? He said, he continued saying, I got a date to go, but I don't have a date to coming back. Aí ela me perguntou: quem é que vai cuidar de ti? She said, who's going to take care of you? Eu disse: Jesus sempre cuidou de mim, ele vai continuar cuidando. He said, Jesus has been taking care of me, and I know he's going to take care of Mas ela disse: quem é que vai fazer a tua comida? me.
She asked me, who's going to cook for you? Eu falei, eu? I said, I can do that. Quem é que vai lavar tua roupa? Who's going to wash your clothes? Eu? I said, I do that. Quem é que vai passar tua roupa, essas coisas todas? Eu Who's going to disse, take care of eu? you? Iron your clothes, get you ready, your clothes are ready. I said, I will do that. Tu vai conseguir viver todo tempo assim sozinho depois que tu é casado? She said, are you going to be able to live by yourself after you have a wife? Bem, eu nasci só, I said, well, com a ajuda de Deus. when I born, I E vivi- I came alone. E vivi 20 anos sem você. I lived 20 years without you. Não é agora que eu vou It's not now achar que você é mais importante do que Deus. that I'm going to think that you Pois ele more me important fez- than the call of God. Ele me fez um chamado So he called me, e eu sou o servo dele. and I'm his servant. Então eu preciso ir. So I have to go. Se você não quer ir, mas o chamado não foi para você, If you don't want to go, I accept that call is for myself. It's not for mas you. o chamado foi para mim. So it's my call. Então eu vou em nome de So Jesus. I have to go in Jesus' name. Aleluia, glória a Deus. E quando o pastor chegou, falei, pedi permissão, ele disse, tudo bem, vamos lá, você vai lá. So I spoke to the pastor after he arrived. He said, okay, O pastor perguntou de mim, você conhece alguém lá? Eu falei, não. do you know anybody out there? Você Do you já have foi any alguma vez connection? lá? I said, no. Você já foi alguma vez lá? Have you been there before? Falei, não. I said, no. E como é que você vai para um lugar que você nunca conheceu, não tem amigo lá, não tem conhecimento lá, você não tem trabalho lá? Como é que você vai? So how in the world do you want to go to a place that you never Falei- been there? falei You pro- don't know nobody. You don't have any connection, and you don't have a job there. Falei para o pastor, I told the o pastor, senhor sabe da história de Abraão. you know the story about Abraham. Sai da tua terra, Leave your do meio da tua parentela, leave your para um family, lugar que eu te mostrarei. and I'll take you to a place that I'm going to show you. Eu nunca tinha vindo no Capiranga, I never. mas o pastor been Beni, in Capiranga. pastor Beni passou aqui comigo e disse, aqui é Capiranga. Eu tinha One visto time por I cima flew só. with the missionary, brother the merchant, and we flew over Capiranga, and he pointed to me and said, "This is." Glória a Deus. Mas para a glória de Deus, a minha esposa decidiu, nos últimos dias, para me vir, ela veio. But for the glory of God, Glória a the last Deus. days Glória a before we take action to move here, my wife, God moved upon her heart, and she came with me. Mas não foi por pressão. But it wasn't pressure. Ela veio porque ela entende que ela é a minha esposa. So she decided because she understands that she's my wife. Estamos com 40 anos aqui, We are 42 here anos. for 42 years. E estamos sendo abençoados We are blessed porque pessoas têm vindo para nos abençoar, como este homem. because the people Glória a Deus. visiting Capiranga, Como o pastor Beni, um homem de brother Deus. Merchant, Pastor Stacy, E muitos outros que têm nos apoiado. and many others that have support us here. Temos 5 igrejas na sede do município We have 5 churches here around in the city e of temos Capiranga. 11 igrejas no interior que já construímos, fizemos com dirigente, pastor. We have another 11 churches that we built around this community in the interior of the Amazonas. We disciple people, and then we have a pastor in these congregations. Para a glória de Deus. That's all for the E glory. estamos trabalhando, fazendo um centro de convenções. We are working, and then we are building. Que eu tive- actually, we are finishing to build a center of a convention. Que eu tive a honra de, através do pastor Pedro Reis, I had the honor through Brother Hayes, convidar o pastor invite Pastor Roger Stacy. Stacy. que aceitou nosso convite. He accepted our invitation, E ele viu. and he Ele é saw prova do que nós estamos fazendo na obra de Deus. the great work that God is doing Aleluia. for us here in Capiranga. E estamos construindo um batelão para fazer missões. Right there outside, E right now we can reach it with the está camera, indo muito devagar. but it's going slow falta at the moment de- because of the finance. Mas não por falta de fé. Not because we don't have faith. E para a glória de Deus, esse homem nos abençoou para a gente dar sequência. Aleluia. God, this man has blessed us so that we continue. Obrigado, meu pastor. Thank you, my pastor. Mas para chegar até aqui, eu quero contar um testemunho. But to get to where we are right now, I'd like to share with you one testimony. Quando eu cheguei aqui, eu vim com o dinheiro da passagem.
When arriving in Capiranga, I came only with the money for the ticket. Eu me hospedei na casa de um homem trinitariano. I was a guest, or I stayed Passei uma in semana. someone's house. This man was serving God, and he was from another congregation. Passei uma semana na casa dele. I stayed with him one week. Mas é muito ruim morar na casa de alguém que tira a privacidade das pessoas. But I didn't feel comfortable because I felt like I was taking his privacy away. Como eu não tinha condições, I didn't have the eu finance. não tinha um trabalho, I didn't have a job then. eu não tinha uma renda, I didn't have any income. eu estava aqui, So I was here. então eu não podia alugar uma casa I couldn't afford to rent a porque place eu não tinha como pagar, because I didn't have money to pay. porque nem uma igreja I didn't have any congregation out e there. nem a minha própria congregação, o pastor me apoiou para alugar uma casa para mim. Or that time my pastor didn't have the It- finance also to help us. Então eu fui praticamente obrigado a falar um paiol que já era um galinheiro. So because of the circumstance, I don't want to take that man's privacy. So I found and we saw in his yard had a chicken coop. Para nós aqui é paiol, mas na linguagem que a gente vê na Bíblia era um depósito. Depósito. So that was like a small store where they put merchandise. Como eles não tinham o produto para depositar e as galinhas tomaram conta, então virou um galinheiro. By the fact that they stopped the business, they didn't have any merchandise to put in there. So the chicken started arriving, they were sleeping there, so it became a chicken coop. E esse paiol era todo de palha. And the chicken coop was covered with palm trees. E ele era como uma casa de maloca, de índio. So they were built in Indian style. Eu fui lá e falei com a dona daquele paiol. It was an Indian style house. So I went to talk to the lady that owns the chicken. Ela não era da igreja. She wasn't part of the church then. Mais tarde ela se tornou. Later on she became a member Mas of the church. quando eu falei para ela, But when I spoke with her irmã about it, Elita, I said, her name was me Elita. arranja aquele paiol, aquele galinheiro para me morar. Sister Elita, are you using Ela disse, that? And I said, I would like to clean up and be able to reside and live in that place. Ela disse, pelo amor de Deus, I said, for the pastor, love of God. aquilo é um galinheiro, That's pastor. the chicken coop. Eu falei, eu sei. I said, I know. Ela disse, pois é, o senhor tem coragem de morar num negócio daquilo. So, do you have the courage to live in that place? Quando a gente está na obra de Deus, na vontade do Senhor, When we on the call and ninguém escolhe. we don't have the Quem time, escolhe é Jesus. or we can pick and choose. Jesus escolheu God chose us nascer numa manjedoura. when He came to this world. E essa manjedoura estava abandonada. He born in a place where the animals E eu tive used to sleep. um privilégio maior And I do had que Jesus. a privilege Porque o paiol bigger than this because chicken coop ainda estava sendo habitado, por mais que era galinha, mas estava sendo habitado pelas galinhas. even though there was a chicken coop E, and some chickens were living there and we had to move the chickens to be able to live e a Bíblia fala que a manjedoura estava abandonada. At that time the Bible says that where Jesus born, that place was abandoned. E eu tive o privilégio de tirar as galinhas para mim morar. So I had a privilege to take those chickens out of there to live in that place. Morei 6 meses nesse The place galinheiro. wasn't abandoned. So I lived in there with my wife and my daughter and some of my siblings. We lived for 6 months. Essa é uma história que eu vivi. This is a story that I lived. Mas enquanto eu estava lá, But when I was there nesse galinheiro, on this place, esses 6 meses, eu passei muitas coisas. Passei 4 noites sem poder dormir por causa do mosquito. so here we got a lot of mosquitoes. Mas isso me foi muito During the útil. night.
Porque And I enquanto eu não, understand, but that was good for us. porque enquanto eu não podia dormir, eu orava. So I spent nights and nights Deus disse que ia cuidar de mim. not being able to Eu sleep. nunca perdi a esperança. So that time I took that time. Depois de 4 I was dias- praying, asking God. Depois de 4 dias apareceu um homem que eu não pedi. During my prayer, Mas ele then chegou e a man disse, came and he eu estava em spoke to casa. me. He said, I was in my home. Achei que você não estava dormindo I thought you was por causa dos mosquitos. because there's so many Então eu trouxe um mosquitoes mosquiteiro para você. here. So I brought here a mosquito net. for you. E aí então eu fui dormir. So Aí dormia durante a by noite. then we was able to set up the mosquito net and then sleep. E essas pessoas se tornaram tudo membro da igreja que me these ajudaram mais people, tarde. they became a member of the church later on. Mas enquanto eu estava nesse galinheiro, passava pessoas lá, olhava, verificava. But when we were there living in the 6 months, people Mas isso é they pastor? walked by and they saw us on that condition and they asked, they doubt of us. Is that guy a pastor? Pastor não mora no galinheiro. Pastors don't live like this. Pastor mora numa casa bonita, They live on a beautiful house, confortável. comfortable. Nós não tínhamos luz elétrica, We didn't have nós não electricity. tínhamos água encanada. We didn't have A gente só tinha Jesus na vida, que a gente vivia como podia. But we were living through the call. E nós não tínhamos uma renda, We didn't have nenhuma igreja ajudou nós. Mas nunca passei um dia de fome. But we never went through that we didn't have something to eat every day. Para a glória de Deus, no dia que eu tinha certeza que não tinha comida, For the glory of God, the day when I thought I was sure that we didn't have anything to eat. eu convidava minha esposa para nós orar, So I invite my wife. para nós jejuar. We took that time and Mas depois tudo chegava. but after that, God always provided. Glória a Deus. Então foi uma história muito brilhante para mim, So to me, it was a Hallelujah. beautiful story, a beautiful experience. porque isso tem que fazer parte da nossa Because this vida. is part of Pra gente ganhar our almas pra growing Jesus. in our ministry when we come somewhere to work in the kingdom Nesse of God. período passou um homem de Manacapuru lá que era um vendedor de uma empresa de bebidas. So by that time, a man, he's a businessman. Ele era muito mentiroso. He passed by in front of the place where we live. He Então saw ele- us and he visited me. But this guy, he was not trustworthy. So he told me some story. Então ele disse: esse cara eu conheço ele. So he saw me and later on he went by talking to people. He said, I know that man. Ele é um ladrão, He is a thief. ele é um estrupador, He's a rapist. mentiroso. He's a liar. Essa mulher que ele tem aí, ele The roubou, lady or this woman that he had, porque ele tinha uma outra mulher. because he had another woman. A outra mulher tinha uma filha que não era dele. Another woman that have a daughter that's not his. Ele estrupou a filha da mulher. He rapes that woman's daughter. A mulher botou ele denunciou ele. So the woman went to the police station. Ele fugiu. So when he heard Aí passou em Manacapuru, roubou essa daí, tá escondido no was galinheiro. after him, so he fled. But before he come here, he kidnapped this one. Came here, that lady's living with him. Tirando onda de pastor. So he had his zeal to survive, saying that he's a pastor. Não vai na corda dele, que ele é mentiroso. Don't follow him because that guy's a liar. Mas isso repercutiu tudo. So, because he was a businessman, and a lot of people had contact with him doing business, so a lot of people believe in what O he irmão que eu morei na casa quando cheguei, que me recepcionou, que era de uma outra igreja trinitariana, So, the beginning I mentioned about this brother that belonged ele to já era membro agora da nossa igreja. Now he was a member of a congregation. Aí ele começou a desacreditar em So mim. he heard of the story, and he began E- doubting and believing. Mas ele foi sábio. But he was Ele wise man. chegou comigo e disse: He came to me Pastor, and said, Pastor, você é casado com a irmã Lucileide? Eu he said, I disse: got a sou. question for you. Are you married to Sister Você Lucy tem, Lacey? você tem o documento que He possa said, provar? Eu disse: Do you tenho. have the marriage certificate? I said, Aí foi quando ele me contou. So he told me the O story. cigano disse para mim: He said, para so nós and está so cheio. told us, and that he Que você here. estrupou a filha da sua mulher antes. So he said, E você "You are fugiu, roubou essa daí e fugiu, está escondido aqui.
So that's what you did. Isso é verdade? Eu falei, não. Is that true? Mas o senhor tem o documento, registro de casamento? He Eu disse, said, but you tenho. have the marriage certificate. Ele disse, então, I said, "I vou do fazer um that." convite para o senhor. He said, I'm going to invite you then. O senhor vai para um júri meu que vai dar mais de 22 He pessoas. said, I got a job to do, E and I have a quando- lot of works, about e quando- 20 people coming to work. E quando nós parar para almoçar He meio-dia, said, I want you to bring your marriage eu vou certificate. puxar o assunto. So when we take a time for lunch, Porque I'm o, gonna ass- open up porque o the assunto é esse. conversation, the subject about you. O assunto é esse, de Capiranga, que você é o ladrão, que você é estrupador, que você está tirando uma de pastor, e pastor não mora em galinheiro, mora em casa boa. So he repeated this story and he said, I want to open up the subject because this guy, he is saying that you're a man without no character. Aí então eu fui. So I went for Quando that eu day. cheguei lá, na hora do almoço, ele me pediu e falou, On the lunch para todo time, mundo ouvir, porque ele he queria ouvir a opened the verdade de mim. subject, and then he said, we got a situation over here we would like to talk about. So Ele he pediu opened- para me mostrar o documento, So he said, Pastor, where is your marriage o certificate? registro de casamento. So he asked, Aí eu mostrei. so I show everybody. Aí foi uma luta. So that Aí o was, pessoal ficaram ruim para ouvir, para querer acreditar. so some believe, some didn't believe. So A minha- I thought a minha- I saw him a question. A minha esposa se estressou. So my wife, Chorou she muito. was stressed out. She cries a lot. Ela disse, Zeca, She said, Joselmi, olha, tu consegue viver dessa vida falando de ti, o povo falando de ti dessa forma e as pessoas desacreditando, falando isso de ti. Tu te conforma? Eu digo, não, não me conformo, mas eu tenho que aceitar a realidade. can you live on this lifestyle here, trying to preach the word of God, start a church? These people lying about you, and then you continue try to reach souls to the kingdom of God. Can you continue doing that? Tu sabe que nós temos casa em Manacapuru. You know we got a house in the city. Tu tem emprego em You Manacapuru. got a job in the Nós city. temos família, tanto eu e tu We have de a Manacapuru. family. You and me. Aqui we got nós a não family. temos ninguém. Here we don't E have esse no- povo falando de ti, tu te conforma? These people are criticizing you, and can you accept this? Eu tinha que pregar para ela, para minha esposa. I had a nail to E preach dizer, to my wife and convince her. esse não é um motivo de tristeza e nem de estresse. We cannot stress out. Esse é o momento que nós temos que acreditar nas palavras de Jesus. So this is the moment that we got a hold of the word of God. Jesus spoke Ele to disse, us. alegrai-vos, He said, rejoice quando por minha causa when because of me, vos injuriarem when they e persecute vos you, perseguindo, dizendo todo mal contra when they vós. say things, Aí ele disse assim, regozijai-vos, said, rejoice. porque grande é o vosso galardão nos céus. Because said, rejoice. Glória a because Deus. Your place in heaven is a great place. Aí ele disse ainda, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Because of before you were Aleluia. called, they persecuted the prophets that lived before. Ela não tinha fé que eu tenho. So that Ela não she viu, didn't have a faith. ela não via a realidade como eu estava She vendo. couldn't see the reality as I could see it. Yes. Ela não via como José. She couldn't see as José sonhou com sucesso, Joseph dreamed about success, mas ele não sonhou a história que ele ia passar para chegar no sucesso. but he never had a dream Glória a about Deus. what he had to live and going through to accomplish or to be the place that God Mas had a nossa história promised chega. for him to show him. Aleluia. But one day, our history actually come to a moment. Glória a that that's Deus. what we are living right now. Aleluia. Obrigado, Thank you, Jesus, Jesus, por esses homens for these guys. que estão vendo a minha história They diferente are hoje. listening and to see my story different. This was in 1980. This is before internet. This is before cell phones. The distance between where his home was to here was Isso foi greatly challenged to get here from to get from where he lived, had his family, had his job, had his home. It was a great distance to get here Não tinha nada. in that day. What would you say, Brother Hayes? In 1980, to get from Manacapuru to Kapiranga, how many hours? It was a little bit difficult to get here. It was slow. Now
we get a speedboat and they come to Capiranga is 2 hours. Then it was about 6 hours. We had to get a boat and to travel for 6 hours in order to get here. And sometimes when in the dry season, you had to probably travel all day in order to get here because of the waters in the river is pretty much it lowers so much that some parts is dry. You have to pull a canoe in order to cross to the point to get on the river again. Sometimes they would get stuck. Props would get jammed up on the boat. They'd have to jump in the water with a knife and cut away that. This is all again, remember, for the work and the kingdom of God. Amen. Yes, sir. And so what we want to do is picking up here is in the course of this 6 months, this is what's going on. And then of course your wife starts questioning and then you've got to say, okay, did God really call you? Surely those questions were there. Durante esse período, quando a tua esposa estava sendo bombardeada com esses pensamentos, então, e ela te pressionou, sem dúvida você começou, possivelmente sem dúvida você começou a questionar você mesmo, teu ministério, teu chamado, você tentando convencer ela sobre que esse é o chamado de Deus. O que aconteceu naquele período para você ser convencido por Deus que esse é o chamado dele? Bem, eu já tinha convicção do chamado, né? Well, I had a conviction about my call. Eu era convicto que ele disse que não ia me desamparar, ia estar comigo. God told me that He would be with me and that He would never forsake me. Em todo esse tempo ele nunca me decepcionou. And all this time, Nunca Jesus me nunca me senti só. I never felt alone. Por mais que minha esposa estivesse estressada por Even querer ir though my embora, wife was stressed out, mas eu nunca perdi a esperança e dizia, amor, but I never lost a hope. And você but I always tem que entender que tudo isso é passageiro. I said, honey, you got to understand that all this is temporary. Tudo isso é temporário, vai passar. And thou also shall pass. Deus vai mudar a história da nossa vida. God is going to change our history. Dia você One vai day, ver you're going to see as promessas de Deus se realizando being fulfilled. e você não vai querer mais sair daqui And I tell you por this, conta de you're tantas gonna bênçãos love que this Deus vai place. derramar You sobre don't wanna nós. leave this place because you're going to see the great blessings of God from this place. Naquela época nós tínhamos mais ou menos uma base de umas 6 pessoas já. So that time we had a problem about six Isso era people. no ano de 84. This was 1984. Aí no dia que nós chegamos aqui no dia 26 de outubro. We got here in October. Aí quando foi uma semana antes, Deus colocou no meu coração, porque a minha esposa queria ir embora e o pessoal falando e aquela coisa With toda. all this pressure that people was giving us, my wife got discouraged. She wanted to go back. Eu disse, pastor So Stacy, she told me we got Pra to minha go back. esposa. We got to leave this place. So I told my wife, brother Stacy, amor, você vai ver que Deus me mandou para cá. I said, listen, lady, you're going to see that God sent us to this place, E que Ele está comigo, nunca me abandonou. and you're going to see that God is with us. He Apesar never forsake us. apesar de todas as consequências que nós estamos vivendo e passando. Even though all, Mas Ele não all the abandonou. experience that we are living right now, you're going to find out, you'll see that God never forsake us. E para provar isso para todos que falam de mim e para provar para ti que Deus está com a gente, eu vou fazer uma prova com Ele. So to show everyone and to convince to you, I'm going to put a God on the test right now. Se Ele não cumprir If He don't o que eu vou fulfill falar agora, what I'm going to tell you now, eu vou entender que você tem razão, mas você não tem, porque Ele vai provar I'm que Ele going está to comigo. accept that you got reason and that I was wrong, but I am sure and I'm convinced that we are on the will of God. Aleluia. E se Ele não fizer, Ele não está. Eu vou me embora voltar. Se Ele não cumprir, tu tem razão e nós vamos. Mas isso vai se realizar para a glória do nome dEle, porque Ele faz promessa e Ele cumpre. So I'm going to put
a task right now. I'm going to put a task for God. If He do, He's going to prove that He's a God and that we stay. If He won't do it, I'm in the wrong place. I'm not on the will of God. So we're going to pack up and then we're going back to the city. A real Gideon moment. O tempo de Gideão, vamos colocar Deus na prova. Eu falei, olha, eu vou fazer uma campanha de 10 dias Said, I'm going to make a revival for 10 days. e vou pregar durante 10 dias. I'm going to preach it for 10 days, 10 nights. Nesses 10 dias, Deus tem a obrigação para Ele provar para ti e para todos que nós fomos enviados por Ele e nós somos aqui apoiados por Ele, e Ele vai dar 10 almas para ser batizado em nome de Jesus. And these 10 days, on these 10 days, God is going to show and prove to you that we've been called by Him to do His will, and that He's going to show that we are His purpose, and all this is going to happen for the glory of God. Glória a Deus. Praise God. Eu falei mais ainda, eu I disse, told a little bit more than that. nós não temos uma congregação, We don't have a congregation. nós não temos um lugar coberto, We don't have a place covered to e nós fellowship. estamos no inverno. And this is the season now is a rainy season. This is winter. E todo dia chove. Every night, every day and night we have a rain. Então, So se nós formos impedidos in these 10 days of a de revival, dirigir um culto no ar livre por conta da chuva, if for one night we Ele- have to cancel the Ele não- service Ele não- because of a rain, Ele não está comigo so I'm going to take it. Ele não me says mandou God pra is cá. with us, He didn't send me, e eu vou me embora. and I'm leaving. Então, nós vamos So then let's fazer essa do this. prova. This is a Quando test. foi? Aí eu fui antes da nossa na nossa campanha, eu fui na Tela Amazon. Aí convidei um pastor para vir batizar 10 almas em nome de Jesus, antes de começar. Before this revival, 10 days of revival, I went to a place, make a call to a pastor in Manaus, the capital. I called him and I said, Pastor, I need you here in 10 days. In 10 days, we're going to have a baptism. We're going to baptize 10 people in the water in Jesus' name. And he said, I want to invite you to come for this event. We are in revival right now. Glória a Deus. E a minha esposa disse, rapaz, tu tá doido? So my wife came to me and looked at me and said, man, are you crazy? Tu não começou nem a campanha. You didn't even Cadê essas almas? start yet. Where's the souls? Eu disse, Lu, a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo. I told my wife, I said, Lucy lady, faith, it works this way. You don't see it, but you can tell God is already working, it's going to happen. E a convicção de fatos que se esperam. If you have a faith and a conviction, you just hope and wait for it's going to happen. Glória a Deus. Disse, eu estou vendo essas 10 I almas sendo said, I can batizadas. see right now this Eu estou thing. vendo a nossa campanha ser um sucesso. I see this revival being a success. Porque Ele vai provar que Ele é Deus He's gonna show that e he's que Ele God, me mandou para cá e that que Ele we está comigo. all in His call, in His perfect will. Pastor, nós dirigimos 10 noites de campanha. Pastor Stacy, we had a 10 nights revival. Não choveu nenhuma noite. None of these 10 nights we had a rain. Na primeira noite eu preguei, First night I preached. bati em nome de I Jesus. preached the oneness of Jesus God, como verdadeiro Deus e a vida in the eterna. water in Jesus' name. E no quadro negro eu mostrava tudo sobre a Bíblia. I had a blackboard and I started writing the chalk on the blackboard with the chalk, and I was telling them about who Jesus is, and I also talked to them about the plan of salvation Jesus saved. As pessoas ficavam de longe olhando. Só aqueles 4 que era da igreja que estavam lá. Distance, the one sitting and the listening was the people that was already part of the church. Preguei a primeira noite, não aceitou ninguém. I preached the first night, nobody came to the altar. A segunda noite ninguém. The second night, A terceira noite não aceitou the ninguém. third night, A quarta noite não aceitou the ninguém. fourth night, A quinta noite não aceitou ninguém.
And the sixth night, no one came to the altar. Na sexta noite aceitou I'm 3. sorry, but in the sixth night, the fifth night, nobody came. But the sixth night, some people came. It was three. Na sétima noite aceitou 3. Three people came to the altar. Na oitava noite aceitou mais 3. Came three. 9. And in the eighth night came 3 more, was 9. E na nona noite aceitou 2. The ninth night came 2 more, so And- that complete 10. Inteirou 11 pessoas. So, but we had one more extra. 11 people came to the altar. Deu de quebra. So God gave us a bonus. Mas isso ele estava fazendo para realmente para me alegrar, mas depois eu tive uma outra surpresa. So God did this to surprise my faith, Na mesma check my faith. noite nós acertamos. Quem vai ser batizado? 10 ela levantou a mão. On the 10th night, in the same night, or the 9th night, I'm sorry, I asked, who's going to be baptized in the water in Jesus' name? Eu perguntei Raise your hands. da mulher que não levantou a mão e disse: por que a senhora não vai logo ser batizada? So I had a lady over there. Ela disse: She não, was pastor. pregnant. I asked her, I said, why you are not accept the invitation to be baptized? Não, pastor, eu só vou me batizar quando eu ganhar esse neném. Ela estava And I'm pregnant, I'm expecting. grávida. Eu falei: não, aproveite logo. I'm just going to be baptized. Porque after my kid. o Senhor não marcou o dia para vir, mas Ele pode vir qualquer hora e a senhora vai perder se a senhora não nascer de novo. I said, look, we all know that Jesus is coming back. We don't know what day, what hour, but this is the opportunity you have right now. Mas para não demorar muito, eu vou resumir. So I'm gonna make a little resume about this. Aí, tá bom. Quando foi no dia que o pastor chegou para batizar, no dia 10 da campanha, ele chegou. So on the 10th day, the next day, the pastor arrived to baptize. Aí o pessoal todo desceram para as águas. So every candidate, they went down to the water. Eu estava tão empolgado que eu não contei. I was so excited that Mas I a minha, counted the number. mas a minha esposa contou. But my wife was counting. Ela disse, contou quantos tem? Eu falei, não. So she counted. And Ela she disse, asked me, hey, conta. Do you know how many are over there by the water? I said, no. She said, so come here, count. Aí eu contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aí ela disse, quantos deu? Eu falei, eu vou contar de novo. Contei 3 vezes. Yeah, she said, Só he dava said, 9. I'm going to count again. So I count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It was 9. E tem quantos? Eu disse, And she tem said, só 9. Ela how disse, many you got? I count 3 times. olhou para mim e disse assim, 9. tu me prometeu que se só 9 pessoas para baixo, menos de 10, nós ia embora. Eu disse, eu falei. She said, you gonna pack with us? We're Ela gonna disse, pack, tu we're gonna nunca go me back to the enganou, city. tu nunca me enganou. You never lied to me. Então nós vamos para Manacapura. Eu falei, não, porque o número 10 está por aí. So I said, no, we are not going to Manacapuru because the number 10, Aí eu- number 10 going to show up in somewhere around here. Puxei na agenda aqui para ver quem era. So I got Aí, on the agenda and I tava- counted again the numbers. Estava faltando um homem por nome, Raimundo Pinto Neves. So I had a man that was missing. His name Pedi- was Raimundo Pinto Neves. Pedi para um rapazinho correr lá. And a little boy, I Ele told foi na this- carreira. This young man, I said, Disse "You're para gonna be ele a message. vir que o batismo já Go to começou. this man's house. Tell him that the baptism is happening right now. He got to come. O menino voltou cansado dizendo, pastor, ele não vem. So the little boy took off running. He came back tired. He Eu said, disse, por que ele não vem? "Coming." I said, why not? Ele disse, não sei, ele não disse. I said, Aí eu "I mesmo don't saí know." daqui na carreira. So now I took off running to see this man. Enquanto o pastor estava batizando nas águas 9. So I took off running to get this Aí guy. quando eu corri para lá, cheguei lá, o homem se escondeu de mim. So when I got down to his house, he saw me. So he hid from me. Mas eu insisti batendo, But I continued ele me knocking the atendeu. door. So Ele he disse, wanted- he didn't pastor, wanna talk to me. Fine. eu não vou me batizar porque eu preciso estudar He mais said, Pastor, e descobrir esse assunto. I don't want to be Mas baptized today because aí eu I disse, still não, need mano. to Be A- sure I got a few more questions. A Bíblia diz que a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Disso passar vem do maligno. Disse So I pra ele. said, brother, you gave me a word. You're going to be baptized today. Ele disse, mas eu sei. The word, the Christian man's word, you got to see. Por causa da Gotta be minha yes or no. Por causa da minha insistência, eu disse, dizendo para ele disse, não é por força e nem por violência também. A Christian man, he said, Eu disse, não, eu não estou sendo violento com você, nem I know, Pastor, estou but he insistindo said, Pastor, the Bible also e normal.
Eu só quero que o Senhor cumpra a sua palavra. But it's through God's Spirit. And the pastor said, I know, but we gotta go. You need to be baptized in the water in Jesus' name. De forma que ele não aceitou e eu corri de volta. So I know that he wasn't going to be baptized. I came back running to baptism. Quando eu cheguei, só faltava 3 para ser batizado, que 6 já era batizado, já estava. Pastor Wayne had to baptize 6 people. Mas quando eu já vinha no caminho, eu já vinha pensando na buchudinha. Eu vou convencer ela para ser batizada. When I was coming back, I remember the lady that Para inteirar os 10. So I wanted. Cheguei lá com ela e disse: minha irmã, So I said, I got to her place. a senhora sabe que Deus lhe colocou como uma reserva. I said, you know, God gave you. E a senhora sabe quando falta o titular, a gente coloca a reserva. So you are the one sitting on the bench when we need E somebody. Deus lhe deu como reserva. A senhora vai ser batizada para inteirar os 10 em nome de So we Jesus. need you. You got to be baptized today so that we can have a 10. Ela olhou para mim e disse: não, pastor. Eu disse que vou ser batizado só quando eu ter esse neném. She said, no, Pastor, I told you that I'll be baptized when I E have se eu for batizado agora, eu vou quebrar minha palavra. So if I'll be baptized right now, I'm going to break. Porque eu vi o Senhor ensinando, dizendo que a Bíblia diz que a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Se disso passar, vem do maligno. The man's words got to be yes or no. And I said, no. So if I break right now, I'm not a Christian woman. E eu não quero que nada venha do maligno para mim, eu só quero de Jesus. I don't want to be a bad woman. Quero cumprir minha palavra. Everything that I say, I want to fulfill, be blessed by God. Aí terminou de batizar os 3 que faltavam. So when I got back, Aí todo mundo estava, Pai do Senhor, parabéns, Deus abençoa. Já todo mundo em terra. Mas eu não perdi a esperança. Para mim, a moda é abrir o mato, assim, abrir, eu estou aqui para ser batizado. E a minha esposa me aperreando. E a minha To me, anytime the jungle would be open and somebody was going to come out of the jungle and say, hey, I'm the number 10. E a minha esposa me aperreando. E aí, nós vamos? And my wife was Porque só tem 9. bothering me and was pressuring me, say, hey, where's the 10th? We are going to go back home, we just have a 9. Eu disse, mas não choveu. I said, hey, but listen, it didn't rain any night. Ela disse, mas só tem 9. She said, hey, but listen, it's just a 9. Rapaz, nessa hora que nós estávamos naquele negócio, o motorzinho vinha lá dobrando, naquela ponta lá. Moment, I heard a canoe with the motor. O motor não tinha ré. Coming around, approaching. Ele parou lá no meio, aí só vinha só no peso. So they stopped right in the middle of the river, the lake, and then they started coming. Aí um homem se levantou na proa do barco. So a man stood up. Se levantou na proa do barco e levantou a mão bem alto, dizendo assim: ei, pastor! Hey, pastor! Aí eu olhei. I looked around. Eu? I said, it's me. Sim, é você mesmo. Yeah, that's you. Já acabou o batismo. He said, is the baptism is Já, over? já tinha acabado mesmo. So the baptism Mas só que eu estava ansioso, com aquela ansiedade, com aquela fé. Eu disse, por que, irmão? I said, why, brother? Ele disse, porque eu sou trinitariano da igreja tal. E eu vi passando aqui o senhor pregando que o batismo é no nome de Jesus. E eu quero ser salvo, eu quero ser batizado em nome de Jesus. He said, I was a Trinitarian man. He said that I was baptized in the water in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. But one day I stopped by. Hallelujah. I heard you preaching the wonders of Jesus. You was preaching the salvation, the baptism in the name of Jesus, and the filled with the Holy Ghost. He said, I believe in that. I want to be baptized. Glória a Deus. Oh, glória. Pastor, naquela hora, So, Pastor, oh meu Deus, eu at that queria moment, queria sair correndo, they don't gritando understand. But I want e to glorificando a Deus. screaming, glorifying God. Mas eu não fiz, eu que I ficou. didn't do. Porque eu pensei nas pessoas que achavam que ia ficar doido, Because at that moment, que eu estava doido. people gonna think that I was Mas eu crazy. glorifico cada dia But que I eu glorify God, I thank conto God essa história, que eu for dou that esse moment. testemunho. And I tell Eu the me story to emociono, eu everyone. glorifico a Deus, porque a nossa história foi essa, pastor. Because this is E our daí? story. E daí nós fomos ganhando almas. From that moment, Nós não tínhamos uma God igreja como opened essa. the door. Fizemos a primeira congregação bem aqui próximo. We started when, so we built a small church. A igreja aumentou.
So the church filled up. Esse homem fez parte, já depois da seguinte, ele fez parte, This quando man eu morava was lá. here with us in the first E congregation. ele ajudou a gente a construir isso aqui, ó. He helped us to build this Com outro meu irmão que está com o Senhor. Ele também é There's testemunho another disso. man, young man, that was my brother. He's with Glória a me Deus. now. O ministério dele começou aqui. So, but my ministry started here in Cabo. Oh, glória, aleluia. Para a glória de Deus. Obrigado. That's all for the glory Obrigado, of God. Thank you, obrigado. Pastor Stacy. Hey, what a place. I think it's important that we recognize faith and power in the presence of God. You Eu acho may que be é in a importante place para of, nós reconhecermos you may be in a place of o poder operating e o chamado de Deus. wherever you are, Não importa onde você está. and God's called you. Se Deus te chamou, If God's called you, se Deus te chama, He has equipped you. Ele tem equipado você. Amém. Glória a Stand Deus. on the Word of God. Então permaneça na palavra de Deus. Be strong in the Lord Seja forte no Aleluia. and in the power of His might. Senhor e no Amém. poder do seu nome. Glória a He will Deus. fulfill His word. Ele vai cumprir a sua palavra. Amém. What a powerful testimony, Que poderoso testemunho. and Glória to a the Deus. glory of Para a God. glória de Deus. Aleluia. One day, Pastor Joselme asked his wife, "Are you ready to go back?" Um dia, pastor José Almi, depois de tudo o que está acontecendo, ele perguntou dela: você está pronto para regressar? And she said, Sim. "This is my home now." E ela falou: hey, para onde nós vamos? Essa é a minha casa. 42 years. 42 anos. I've been privileged to be here. In 1997, I came here. Quite different than it is Em today. 1997 eu vim aqui, agora eu cheguei de novo. Que diferença! But that life and that time there A vida naquela época, with this man, com esse Pastor homem, Hayes, meu pastor Reis, it transformed my life. transformou minha vida. Amém. And I am over here today with my Glória a family. Eu Deus. estou aqui hoje com a minha família. And I can tell you, even my children have E eu posso been te falar isso, até minha família, meus filhos, touched, têm sido tocados, Aleluia. têm sido fortalecidos, Glória a encouraged, Deus. têm sido encorajados, knowing that God has equipped sabendo que Deus tem equipado, them Amém. also tem equipado ele já, for the purpose pelo propósito of God's kingdom and glory and Deus gospel. tem feito eles para o reino de Deus. Glória a Deus. Thank you for tuning in. Obrigado por ligar conosco. God bless you. Deus te abençoe. Aleluia. God.